Eu sou o professor Maradona. Hoje nós teremos aula sobre massa específica, densidade e pressão. A massa específica, ela é a característica de uma substância. Ela é calculada através da massa pelo volume, a razão entre a massa e o volume. A massa específica, ela pode ser calculada se o corpo for totalmente homogêneo e maciço, né? Não podemos calcular massa específica de um corpo oco. Um corpo oco, a gente calcula a densidade, que mesmo possuindo a mesma fórmula, não são a mesma coisa. A densidade também é o produto da massa pelo volume. Mas se o corpo tiver uma característica e ele for oco, esse corpo oco, ele possui um volume maior do que ele possuiria se ele fosse maciço. Então, se nós fizermos o produto da massa pelo volume, ele sendo oco, a densidade dele vai ser menor do que a massa específica. A gente diz que a massa específica é a característica da substância e a densidade é do corpo. Se o corpo for maciço, a densidade e a massa específica assumem o mesmo valor. Se não, elas vão ter valores diferentes. Como nós vamos trabalhar na hidrostática com líquidos, não existe um líquido oco, né? Então, a densidade e a massa específica vão ser usadas como sinônimos, por o corpo sempre ser maciço, tá? Então, lembrando, corpo maciço, a gente tem a densidade e a massa específica assumindo o mesmo valor. Um corpo oco, a densidade é menor do que a massa específica. Um exemplo disso é um navio, não é? O navio, ele flutua, mesmo sendo de aço. Se você pegar o navio, derreter e fizer uma bola de aço e colocar no mar, por exemplo, ele vai afundar. Porque ele maciço, a sua massa específica é maior do que a massa específica da água. Só que se ele for oco, a densidade dele é menor do que a densidade da água, então ele flutua, tá? Quando a gente vai falar de pressão, o que é pressão? Pressão é a razão, né, a divisão entre a força aplicada numa superfície, essa força perpendicular à superfície, pela área onde essa força está sendo aplicada. Então a pressão é a força dividido pela área. Quanto menor for a área, se a força for constante, maior será a pressão, né? Se a gente for pensar numa faca de cozinha, quando você vai cortar alguma coisa, a faca, a gente diz que precisa amolar. O que seria amolar? Seria desgastar a superfície onde você corta, deixando ela com uma área muito pequena. Então a força, se você imaginar que você faz sempre a mesma força para cortar um alimento, né, você, com uma mesma força, com uma área bem menor, a pressão que a faca vai fazer vai ser maior. Fica mais fácil de você cortar o alimento. Então, pressão é a divisão da força pela área. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão, se a força for constante. Tá? A força no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é dada em Newton, a área em metro quadrado. E a pressão, Newton dividido por metro quadrado. Em homenagem ao Pascal, a gente diz que Newton dividido por metro quadrado é a unidade de Pascal, uma das unidades de pressão. Muito obrigado, até a próxima.